Oi, tem um tempo que eu fiz meu último vídeo falando sobre fotografia em si. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre profundidade de bit e o subsampling, mas tem bastante tempo, tem quase 3 meses, na verdade, 2 meses e meio, que eu fiz o meu último vídeo falando sobre fotografia, que eu falei sobre como eu montei a minha fotografia. E eu já falei aqui algumas vezes sobre o contraste natural, contraste de cores, só que eu nunca me aprofundei muito nesse tema. E é uma coisa que é muito interessante de se saber quando você está tirando uma foto, quando você está fazendo um vídeo, principalmente quando você tem fontes artificiais de luz, como eu tenho aqui. Eu tenho uma softbox aqui na minha frente, uma luminária aqui do meu lado direito e uma luminária aqui mais para o meu lado esquerdo, aqui para cima. Então hoje eu vou falar sobre o que é o contraste de cor e como você pode usar isso ao seu favor quando você for fazer um vídeo ou tirar uma foto. Basicamente, para eu conseguir explicar o que é contraste de cor, eu tenho que explicar primeiro o que é cor. Basicamente, cor é luz que reflete. E o que a gente vê como sendo cor é a luz que não reflete no caso. Por exemplo, vocês veem aqui a minha parede azul. No caso, está acontecendo aqui que todas as cores estão refletindo menos o azul. Então, por isso eu estou vendo azul. E luz nada mais é do que partícula e onda. E o que importa pra gente, para ver a cor mesmo, é a onda. Porque cor é comprimento de onda. A gente tem um negócio chamado espectro visível, que é basicamente o que a gente consegue enxergar de onda. E a gente tem tudo que vai do vermelho até o violeta. E aí, o que a gente não consegue enxergar, que está abaixo do vermelho, é o infravermelho. E a gente tem outros comprimentos de onda também, que estão abaixo do vermelho. E o que está acima do violeta é o ultravioleta. E aí a gente também tem outros comprimentos de onda que estão acima do violeta. Mas é isso que importa pra gente, é o espectro visível. É esse espectro que vai do vermelho até o violeta. Só que, nesse espectro, por exemplo, a gente não tem o rosa. Porque o rosa não tem um comprimento de onda. O rosa meio que está entre o roxo e o vermelho. Só que como que está entre o roxo e o vermelho se o espectro visível ele é linear? Porque a gente faz um negócio para tornar isso possível, que é montar uma rodela de cor. E aí basicamente a gente pega esse espectro, que é uma faixa, e a gente só junta as pontas e faz uma rodela, e aí a gente tem ali o rosa entre o vermelho e o violeta. E aí agora que a gente já tem a rodela de cor, eu posso começar a explicar como funciona a cor, como são os perfis de cor de design gráfico, de fotografia, etc. Então vamos lá. A gente tem 2 padrões de cor que são usados na indústria audiovisual, que é o padrão de cor RGB, ou seja, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, e o padrão CMYK, que é ciano, magenta e amarelo, no caso yellow, e o K é para os tons escuros, para os tons de cinza, no caso. Só que o que importa para a gente ter o R, o G, o B, o C, o M e o Y. E se a gente olhar a nossa rodela de cor e for ver onde está o vermelho, onde está o verde, onde está o azul, onde está o ciano, onde está o magenta, onde está o amarelo, a gente vai ver que o vermelho está no lado oposto do ciano, que o magenta está do lado oposto do verde, que o azul está do lado oposto do amarelo. E aí com isso a gente consegue começar a entender o contraste de cor. Então basicamente o contraste de cor é o quê? São as cores que estão de lados opostos dessa rodela de cor. Então, como a gente pode ver aqui, o vermelho está do lado oposto do ciano. Então se você for montar uma fotografia que você quer contrastar cores usando o vermelho, você tem que ir para o ciano. Se você quer usar o magenta como sua cor principal e você quer fazer esse contraste, você tem que ir para o verde. Mesma coisa para o amarelo. Se você quer usar o amarelo, você vai e usa o azul. E é assim que funciona para todas as outras cores que tem na rodela de cor, todos os tons de cor. Ou seja, você tem lá a sua rodela de cor. Você olha o ponto da rodela, a cor que você quer usar. E aí, para você fazer o contraste, você tem que olhar o lado oposto da rodela e usar, e assim você vai com a cor que você quiser usar. Ou seja, no fundo, é uma coisa bem simples, mas é uma coisa bem útil. E o que eu falo do contraste natural, que é esse amarelado, alaranjado com esse azul um pouco mais forte, basicamente é o contraste da vida real. É o contraste que a gente tem do entardecer, por exemplo. Quando a gente tem o sol se pondo e o céu ainda meio azulado. A gente tem esse tom alaranjado com um tom mais azulado. Então esse acaba sendo um contraste natural. E aí você tem outros contrastes e cada contraste vai ter o seu uso, vai ter
o seu motivo. E aí o contraste que você vai ter do vermelho com ciano ou do verde com magenta, você pode usar em situações mais urbanas, digamos assim. É um contraste que funciona com neon, que funciona com coisas tecnológicas, por exemplo. Então, se você quer montar uma fotografia para uma live, por exemplo, que você joga, você lida com tecnologia, você pode usar esses tons, assim como você pode usar outras formas de contraste de cor que não tem o menor problema. Mas eu estou só dando exemplos de usos desses contrastes específicos do magenta com o verde e do vermelho com o ciano. Só que é aquilo, você tem que tomar cuidado para não exagerar e para não usar em momentos que não faça sentido, em que não bate essa fotografia. Então, por exemplo, um local, quando você vai filmar ou tirar uma foto, que o contraste do vermelho com o ciano é interessante, é, por exemplo, um bar, uma balada, locais nesse estilo que aí você consegue usar, se for um lugar com uma luz um pouco mais baixa, por exemplo, que fica interessante. O magenta com o verde, você consegue usar com placas de neon, assim como o vermelho e o ciano também você consegue, mas o magenta com o verde você consegue usar em placas de neon, uma coisa talvez um pouco mais futurista, meio cyberpunk, enfim. É um contraste que combina com esse tipo de situação. E o contraste do amarelo com o azul, esse contraste natural, você pode usar em situações normais de dia a dia, onde você quer dar um aspecto mais aconchegante. Como, por exemplo, nos meus vídeos eu gosto de dar um aspecto mais aconchegante, trazer a pessoa um pouco mais para cá, dar aquele ar um pouco mais leve, um pouco mais calmo. Então eu uso essa fotografia usando o amarelo, o alaranjado com o azul, até porque o meu quarto ele tem um móvel que é caramelo, né, e paredes azuis. Acaba que é um contraste que o meu quarto já tem e eu usar a minha fotografia dessa forma me ajuda. Só que, por exemplo, você tem um restaurante, por exemplo, se você tem um piquenique num fim de tarde, situações desse gênero, que você tem um local mais aconchegante, um local mais para você se aproximar de quem está ali, o contraste dessas duas cores acaba te ajudando a chegar melhor, a dar um resultado melhor. Só que aquilo, nem sempre você vai usar, não é uma obrigatoriedade você usar isso. Você consegue fazer uma fotografia muito boa sem ficar forçando isso. E você consegue sim usar esse contraste sem precisar botar fontes de iluminação que façam isso. Você consegue trazer o contraste do amarelo com azul, do magenta com verde, do vermelho com ciano, sem botar fontes de iluminação que vão dar essas cores. Você pode usar, por exemplo, usando um contraste do próprio ambiente com uma roupa. Você pode usar um contraste que você tem tons diferentes no mesmo ambiente. Então, você tem que pensar nisso além da sua iluminação. A sua fotografia não é só a sua iluminação. A sua iluminação ajuda muito, mas a sua fotografia é tudo aquilo que você está vendo ali. Então, no meu caso, tem um contraste não só na minha iluminação, mas também aqui, ó. Isso aqui também é o meu contraste. Então, por exemplo, se eu estou com a minha iluminação assim, eu continuo tendo esse contraste, embora meu rosto esteja bem mais claro, eu continuo tendo esse contraste aqui, ó, na minha parede com o móvel, porque é um contraste que eu já tenho no meu ambiente. Mas é aquilo, eu escolho montar esse contraste com a minha iluminação para aproximar mais quem está aí do outro lado, para dar um ar mais aconchegante. Mas enfim, é basicamente isso. É um assunto que é bem interessante, é muito bom você ter consciência disso quando você estiver tirando foto, fazendo um vídeo, montando um cenário, porque aí você consegue dar um sentimento, um aspecto que você queira para aquela imagem. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Se você quer que eu fale mais sobre fotografia, sobre aspectos da fotografia, questão de cor, iluminação, etc. Eu já falei sobre bastante coisa, mas sempre tem mais coisa para falar. Me segue no Instagram que eu estou tentando voltar a postar algumas coisas por lá. Provavelmente nesse momento já voltei a postar. Talvez não sei ainda. Me segue também no TikTok, que assim como no Instagram eu posto uns vídeos lá também. Os mesmos vídeos, na verdade. E além de postar lá, eu posto aqui no YouTube em formato de shorts. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.